Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, eu, Tabata Porte, te mantenho muito bem informado com os principais destaques do cenário internacional. Mais de 1 milhão de pessoas que estavam nos Estados Unidos em situação irregular retornaram aos seus países de origem em pouco mais de 6 meses. E o presidente Donald Trump vai contratar 10 mil oficiais para fortalecer ainda mais o serviço de imigração e controle de alfândega. A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, afirmou que mais de 1 milhão de imigrantes em situação irregular deixaram o país por conta própria desde o retorno de Donald Trump ao poder, em 20 de janeiro. Nos últimos meses, as detenções de imigrantes se multiplicaram no país, com operações em tribunais, residências e locais de trabalho. Algumas ONGs denunciam as condições nos centros de detenção de imigrantes. Por outro lado, Noem afirmou que 70% dos migrantes em situação irregular têm acusações pendentes ou condenações criminais. A secretária de Segurança Interna considera um sucesso a política migratória de Trump, que prometeu um recorde nas deportações. A funcionária frisou que durante 3 meses consecutivos, nenhum migrante ilegal entrou nos Estados Unidos, sendo a primeira vez na história que houve esse tipo de segurança na fronteira com o México. Trump decidiu reforçar o serviço de imigração e controle de alfândega e Noem revelou que o presidente designou recursos para contratar 10 mil novos oficiais. E ainda, Donald Trump anunciou que pediu uma investigação sobre o conteúdo dos museus. Ele acusa as instituições de serem woke, especialmente em relação à história da escravidão. Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, o magnata vem conduzindo uma cruzada contra as instituições educacionais e culturais americanas que supostamente apoiariam a ideologia woke. O termo é usado pela direita radical para designar as políticas de promoção da diversidade. A Casa Branca anunciou na semana passada que o governo realizará uma análise exaustiva das exposições para garantir o alinhamento com a visão de Trump de restaurar a verdade e a sanidade na história americana. O texto constava de uma carta dirigida à Smithsonian Institution, que administra cerca de 20 museus em Washington. Analistas afirmam que o presidente quer tirar dos museus e universidades o que considera ideias progressistas a favor das minorias. Por isso, assinou em março passado um decreto para retomar o controle do conteúdo dos museus do Smithsonian, que já havia acusado de revisionismo histórico e doutrina ideológica racial. A Câmara dos Deputados da Argentina rejeitou na última semana, aliás, o veto do presidente Javier Milei à lei que aumentava o financiamento para pessoas com deficiência. Agora, a votação no Senado vai determinar se o bloqueio presidencial vai permanecer em vigor. A Lei de Emergência para Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Congresso em julho, busca regularizar os pagamentos atrasados aos prestadores de serviços de saúde e garantir serviços para essa população até dezembro de 2027. O texto também propõe um novo regime previdenciário e reafirma a cota de emprego estatal para pessoas com deficiência. Desde a chegada de Milei à Câmara em dezembro de 2023, seu governo implementou reformas estruturais com o objetivo de restaurar uma economia em crise por meio de cortes de gastos públicos e medidas de desregulamentação. Não há data definida para a votação no Senado, mas ela será decisiva para determinar se o veto presidencial à Lei da Deficiência permanece ou não em vigor. De acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, o impacto fiscal da Lei de Deficiência foi estimado entre 0,22% e 0,42% do Produto Interno Bruto. Em outro texto referente à Lei da Aposentadoria, que também havia sido vetada por Milei, os legisladores mantiveram a censura ao presidente. A lei previa um aumento de 7,2% na aposentadoria, além de um bônus de aproximadamente $100 para quem ganha o salário mínimo. Como os legisladores mantiveram o veto, a ratificação pelo Senado não é necessária.
A Agência Somali de Gestão de Desastres confirmou que quase 4,5 milhões de pessoas enfrentam uma grave insegurança alimentar na Somália. A entidade acrescentou que considera que mais de 100 mil pessoas foram deslocadas por conflitos desde junho no país africano. A tragédia da fome assola a Somália e grande parte dos seus 18 milhões de habitantes. De acordo com a Agência de Gestão de Desastres do país, 4,4 milhões de pessoas enfrentam grave insegurança alimentar. A entidade acrescentou ainda que considera que mais de 100 mil pessoas foram deslocadas por conflitos desde junho na nação africana. A ONU aponta a Somália como uma das regiões mais vulneráveis ao aquecimento global no planeta. Nos últimos anos, o país sofreu a pior seca em mais de 40 anos, assim como as inundações mais graves em décadas. Atingidos durante décadas pela insurgência do Al-Shabaab, um grupo armado vinculado à Al-Qaeda, os somalis também enfrentam uma diminuição da ajuda internacional. A crise alimentar aumentou 29% desde o início deste ano, devido a uma seca prolongada, a deterioração da segurança e a redução da ajuda humanitária. Pelo menos 1,7 milhão de crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição aguda, incluindo 466 mil em estado crítico. Nas últimas semanas, os combates entre as forças governamentais e as tropas leais ao estado semi-autônomo de Jubalândia deslocaram 38 mil pessoas internamente e obrigaram mais de 10 mil a buscar refúgio no vizinho Quênia. Artesãos de uma comunidade no sul do México reclamam que a marca esportiva Adidas copiou os designs tradicionais de suas conveniências. A apropriação cultural teria acontecido em uma colaboração com o artista americano Willy Chavarria. Há várias gerações, esta comunidade no sul do México fabrica uma sandália tradicional chamada huaraches. Por isso, ficaram incomodados ao ver que a multinacional alemã Adidas copiou seus designs em uma colaboração com o artista americano Willy Chavarria. Molestos, porque, em verdade, Estamos irritados porque há muito por trás dessa atividade, por trás dessas huaraches. É um artesanato muito trabalhoso. Se contratássemos um artesão, eles mal conseguiriam fazer 2 ou 3 pares de huaraches por dia. Não é correto que uma empresa tenha achado fácil dizer: vou copiar esse modelo e vou ganhar dinheiro com isso. Se le haya sido fácil decirnos, voy a copiar este modelo y voy a sacarle dinero. No início de agosto, as autoridades mexicanas relataram que o modelo de sandália Adidas Oaxacas Lipão imita um projeto tradicional da comunidade Villa Hidalgo e Alalag, em Oaxaca, sem autorização dos verdadeiros criadores. Por isso, acusaram a empresa alemã de apropriação cultural. É com isso que toda a nossa família se sustenta. É disso que vem de gerações de nossos ancestrais. Este trabalho que copiaram de nós remonta a anos, 150 anos. E eles têm se dedicado a fazer isso. Após a polêmica, o designer Willy Chavarria lamentou que seu design não tenha sido desenvolvido em parceria direta e significativa com a comunidade Ohaya Quenya. Por sua vez, a Adidas pediu desculpas e reafirmou o compromisso de colaborar com a comunidade em um diálogo respeitoso que honre seu legado cultural. O governo mexicano indicou que este é um direito coletivo de propriedade intelectual e que a comunidade de pouco mais de 1.800 habitantes deve ser indenizada. Nos últimos anos, o México denunciou a apropriação cultural e o uso não autorizado de arte indígena por grandes marcas, como a chinesa Shine, a espanhola Zara e a venezuelana Carolina Herrera. E do outro lado do mundo, longe das pressões sociais e de julgamento masculino, os crescentes espaços de convivência exclusivos para mulheres estão florescendo na China. Seja no interior ou nas grandes cidades, este tipo de ambiente relaxante vem fazendo muito sucesso. Estão ajudando no desenvolvimento das mulheres em vários aspectos. Este alojamento rural em Linnan, um bairro de Zhejiang, é uma das comunidades 100% femininas que se multiplicam na China. As mulheres buscam descanso e apoio mútuo, longe das pressões sociais e profissionais e dos julgamentos masculinos. Até cozinhar se torna prazeroso e relaxante.
No universo imaginário da Keck, as participantes pagam 30 ienes, cerca de R$21 por noite, e depois 80 ienes, ou R$59, a partir do quarto dia. Mas fugir das cobranças não tem preço. Na China, a pressão para se casar antes dos 30 anos é muito forte. Dentro da família, as mulheres frequentemente têm um senso de responsabilidade mais forte quando se trata de cuidar de idosos ou crianças. No trabalho, elas também precisam assumir responsabilidades em diferentes ambientes. Elas precisam de um lugar onde não precisem desempenhar nenhum papel, onde possam ser elas mesmas, somente elas mesmas. Um sentimento é unânime. Um espaço 100% feminino é reconfortante para elas. Apenas entre mulheres falam mais facilmente de certas coisas. Participar de um simples jogo nesse ambiente pode instigar novas ideias, alavancar novos planos. E tudo fica ainda melhor quando acontece um passeio para curtir a natureza. As mulheres têm visto melhorias em sua educação e situação econômica. Com essas melhorias, o foco em si mesmas está se tornando cada vez mais profundo e detalhado. Quanto mais se concentram em si mesmas, mais começam a reconhecer as próprias necessidades. Ao identificarem essas necessidades, algumas mulheres começam a agir. Trabalho em equipe também é importante. Ajuda a reforçar os laços de amizade e cumplicidade. Basta uma pequena caminhada para conhecer outro lugar acolhedor. Desde o início de junho, o espaço dela está aberto em Xiuxi, um vilarejo de Zhejiang. Por uma taxa de adesão ao clube de 3.980 ienes, ou quase R$3.000, as associadas podem frequentar o local a qualquer momento e por toda a vida. Já são mais de 120 sócias e elas podem se tornar investidoras participando das reformas de casas da vila, que depois são alugadas a turistas. Um lar de solteira é um lugar de refúgio emocional. O que elas sentem é que quando não tem para onde ir, tem um lugar para me apoiar, um lugar para onde posso ir. Não importa se elas vêm ou não, mas é importante que esse lugar exista. Isso lhes dá força mental. Nas comunidades femininas da rede social Red Note, esses grupos se multiplicam. E na vida real também. A livraria Café à Metade do Céu foi fundada em Pequim. A falta de liberdade de muitas mulheres é causada pelo medo, pois elas convivem constantemente com ameaças ocultas. Por exemplo, elas sempre ouvem: se você não casar ou der à luz, o que será de você quando envelhecer? Essas coisas são latentes, mas espaços de convivência exclusivamente femininos, com cuidadoras de idosos, podem ser uma solução para esse problema. A procura vem aumentando por lugares de solidariedade entre mulheres. Na China já são uma realidade. O caminho está aberto para o resto do mundo. O Zoológico de Londres realizou a sua pesagem anual de animais, incluindo lêmures de cauda anelada, capivaras, pinguins e tartarugas. Uma coleta de dados que acaba servindo a outras instituições pelo mundo. Dia para ver quem está em forma. O Zoológico de Londres realizou a pesagem anual de seus ilustres moradores. Para muitos, ir para a balança aqui é um sinônimo de guloseima, mesmo que o tamanho sugira uma dieta. Certamente este não é o caso da tartaruga. Hoje é o dia da pesagem anual. Temos mais de 10 mil animais de 400 espécies. As equipes estão trabalhando desde as 6 da manhã e continuarão até quase o fim do dia. Na verdade, nós sabemos o peso dos nossos animais. Não o pesamos apenas uma vez por ano. Em alguns casos, os pesamos todos os dias. Mas hoje é um processo formalizado, em que todos esses pesos são registrados e armazenados em um banco de dados internacional, chamado ZIMS. E a pesagem acaba sendo, no final, um espetáculo em que lêmures e capivaras brilham. Isso sem falar nos pinguins. E olha, centenas de robôs estiveram em Pequim na última semana em busca de ouro e glória nos primeiros Jogos Mundiais Humanoides. Mas foram os tropeços e as quedas que roubaram a cena.
e arrancaram muitas risadas da plateia. Competições de robôs são realizadas há décadas, mas, de acordo com os organizadores, estes são os primeiros jogos focados especificamente em máquinas que se assemelham a corpos humanos. Olha só. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.